Você já tentou lidar com as suas preocupações, tentando pensar positivo, tentando tirar as preocupações da cabeça, tentando não pensar em uma determinada situação? Isso acontece com muita gente. Eu sou Kátia Leal, psicóloga há 9 anos, e aqui eu te ajudo a ter equilíbrio nas suas emoções para que você tenha força nas suas relações. Então vamos lá. Se preocupar é algo que a gente faz quase que naturalmente. Então, muitas vezes a gente nem percebe que a gente está lidando com a nossa preocupação de uma forma disfuncional. E onde que a gente identifica melhor o nosso padrão de preocupação? Eu separei aqui alguns aspectos que ao longo do seu desenvolvimento, ao longo do nosso desenvolvimento, vai meio que moldando ali a forma como a gente percebe o mundo, como a gente se percebe, logo a forma como a gente se preocupa. E ao final eu vou deixar uma dica de um filme muito legal que mostra esse processo de preocupação sendo potencialmente construído. Então, vem comigo até o final. O trauma, situações traumáticas, situações estressantes, às vezes não um transtorno de estresse pós-traumático em si, porque a gente precisa de condições muito específicas para que uma pessoa desenvolva realmente um TEPT, mas situações estressantes, situações de agressão física, situações de maus tratos, violência sexual, são fatores que uma pessoa pode presenciar, pode passar ao longo do seu desenvolvimento e pode moldar ali a essência dessa preocupação, de que isso volte a acontecer, de que algo muito terrível, né, possa vir sobre ela. Eu conheci uma certa vez uma pessoa que passou por um processo de fome muito grande na infância e quando ela cresceu, ela já era uma pessoa já início da vida adulta e ela se preocupava muito e mantinha uma preocupação com a falta de comida. Para ela tinha a sensação constante de que ela poderia passar fome. Então é uma situação que é um tipo de preocupação que está aí totalmente relacionado a esse aspecto dessa vivência que essa pessoa teve ainda no início da vida. Pais preocupados, pais super protetores, muitas vezes até a partir de um processo ali de imitação, os filhos tendem a entender que tem que estar sempre a posto, sempre à guarda, para que algo terrível não aconteça. Então, esse modo parental pode fazer com que a criança se torne uma pessoa preocupada. E com mais um detalhe, se esses pais preocupados também for um modo combinado com pouco afeto, pouco carinho, isso pode gerar um outro tipo de preocupação, que é eu tenho que estar alerta, eu tenho que estar atento a esse ambiente e eu tenho poucos recursos para poder lidar com isso, porque o meu ambiente ele é inseguro. Então essa pessoa pode crescer com essa sensação de que eu tenho que estar o tempo inteiro percebendo as coisas, tentando notar, e eu tenho poucos recursos para lidar com essa situação, já que eu sinto que o meu ambiente não me proporciona um lugar seguro, um lugar de afeto. Pais que desprezam as emoções dos filhos. Muitas vezes, algumas crianças têm a tendência, até pela própria fase do desenvolvimento, de se desregular emocionalmente, de não conseguir lidar bem com algumas situações. Afinal, as nossas emoções, a gente aprende a lidar com elas. Assim como a gente aprende a fazer outras coisas que a gente nem percebe tanto, que a gente teve que aprender, como andar, como comer, né, segurar no talher, mastigar adequadamente, lidar com as nossas emoções também é um processo de aprendizado. Então, ao longo do desenvolvimento, essa criança, a criança, ela geralmente vai ter alguma dificuldade de lidar com as emoções. E às vezes os pais acham que essa criança está sendo uma criança que não tem limites, que aquilo não é devido, e isso muitas vezes conta algo para a criança a respeito das emoções que ela sente. E aí, quando essa pessoa se torna um adulto, que ela não conseguiu aprender a lidar com as emoções, ela acha também que ninguém vai conseguir compreender, que aquilo é muito assustador e ela não sabe o que fazer com essas emoções, e isso pode gerar um processo de preocupação, de ansiedade, né? Já que não tem lugar para sentir essa emoção e para se sentir também compreendido nesse ambiente. Vínculos inseguros. Sabemos hoje que crianças que perderam os seus pais, crianças jovens, até os 16 anos, que perderam os seus pais,
os dois ou só um, pode levar a um processo de preocupação constante com outras perdas também. Então, esse processo faz com que essa pessoa se sinta insegura diante do ambiente e que ela pode perder novamente alguma coisa muito importante. E acrescentada a essa perda dos pais, por exemplo, que ameaçaram a suicidar na frente dos filhos ou que estão passando mal, isso também pode gerar um processo de preocupação nos filhos, na fase adulta. Um outro perfil são pais tímidos. Pessoas tímidas tendem a ser introvertidas e muito preocupadas com o que as outras pessoas estão pensando sobre elas. E muitas vezes esse aprendizado também é passado para os filhos, de que o que os outros estão pensando. Você não deve deixar que as outras pessoas vejam isso que você está fazendo. E esse perfil, ele pode contribuir para uma construção de uma pessoa adulta muito preocupada com o que as outras pessoas estão pensando, com quem ele é, com como ele é na vida. Então, é um perfil também de preocupação que se torna aí uma preocupação improdutiva, que tem essa origem lá no estilo parental de pais que são mais tímidos. Eu quero reforçar que eu estou trazendo aqui sobre os estilos parentais, né, de como isso influenciou, mas eu não quero que o seu foco esteja, meu pai fez assim, a minha mãe fez assim, que horrível, porque isso também não te ajuda e pode se tornar um outro foco de preocupação. O que está feito na nossa história de vida está feito. Fizeram o melhor que podiam fazer com as condições que tinham, mas a nós que estamos vivendo hoje, se você é uma pessoa preocupada, se você é uma pessoa que tem dificuldade com a preocupação, vale você entender como que isso se construiu ao longo da sua vida, para que você consiga lidar com a sua vida hoje, para que você tenha uma vida melhor e que você não seja tomado por uma preocupação improdutiva e que você consiga manejar isso de uma forma adequada, sem ser pela via do suprimido, sufocar isso com um pensamento positivo, que pode ser extremamente disfuncional. Tudo bem? Um outro ponto que eu quero deixar aqui é um filme muito legal, que é o filme Os Croods, que traz ali belas ideias sobre isso que eu estou dizendo aqui, né? Sobre um processo de preocupação, de medo muito grande, que vai sendo construído ali em torno de como os pais lidam com estar naquele ambiente hostil ali onde eles viviam. Então, é uma dica, se você já assistiu, me conta aqui que eu vou adorar saber. Me conta aqui nos comentários se você é uma pessoa cronicamente preocupada. Se você me assistiu até aqui, deixa um coraçãozinho só para eu saber que você chegou até aqui, que vai ser ótimo a gente continuar esse assunto ao longo dos próximos vídeos. Muito obrigada por você ter vindo até aqui comigo. E a gente se vê logo mais no próximo vídeo.